Sejam bem-vindos ao quarto módulo do curso de Fundamentos de Análise Estrutural, parte 2. Nesse módulo, nós vamos falar sobre análise estrutural de componentes de asa e empenagens. Por que asa e empenagem ao mesmo tempo? Porque as estruturas desses dois elementos elas são muito parecidas. E, portanto, o que você usa para uma análise, para um componente, você pode também usar para outro. E aí o objetivo desse módulo é apresentar as principais análises realizadas para esses componentes estruturais. Certo? E qual que é o conteúdo, então, do módulo? Nós vamos fazer, então, uma revisão da teoria de viga inflexão, viga em cisalhamento, teoria de Euler-Bernoulli, teoria de viga de Timoshenko. Nós vamos falar, então, depois de vigas com afilamento. Nós vamos falar sobre torção de caixas com múltiplas células. Na parte 1 desse curso de Fundamentos Estruturais, nós falamos sobre torção de caixas estruturais, mas com uma célula apenas. Nesse módulo, nós vamos falar com múltiplas células estruturais. Nós vamos falar de um fenômeno conhecido como shear lag, e vamos ver por que é importante conhecer, saber o que é esse fenômeno, quando ele acontece em elementos estruturais. Nós vamos falar sobre análise de longarinas de asa e empenagens. Nós vamos também falar sobre análise de painéis reforçados. Esses painéis reforçados tanto em compressão quanto em tração, ou seja, vamos aprender a calcular a estabilidade desses painéis em compressão e nós vamos também aprender a calcular a tolerância a dano dos painéis que estão em tração. Esse é o conteúdo do módulo. É um conteúdo bastante extenso, mas eu tenho certeza aí que vocês vão gostar. Bom, então vamos começar fazendo uma revisão aí da teoria de vigas de Euler-Bernoulli. Vamos passar pelas principais premissas dessa teoria. E eu diria que, se não a principal premissa, mas uma das mais importantes, é a de que seções planas continuam planas e perpendiculares à linha neutra após a deformação dessa viga, após a carga aplicada. E o que significa isso? Se você tomar um elemento estrutural, X, um elemento infinitesimal, cortar um trechinho dele, quando ele estiver não deformado, e depois de você aplicar a carga, pegar esse mesmo elementinho estrutural e olhar ele na posição deformada, a face anterior, que era plana, continua plana. Essa é uma premissa importante para o seu cálculo e para a teoria. E na maior parte dos casos, essa premissa é verdadeira, inclusive para grandes deslocamentos. Ela deixa de ser verdadeira quando você tem vigas curvas com um raio de curvatura pequeno, mas para a maior parte dos casos aí de vigas com vigas retas, ou mesmo com altos raios de curvatura, ou seja, com uma baixa curvatura, ela também é válida. Então, essa seção que é plana, continua plana, e a seção continua perpendicular à linha neutra. Então essa seção, essa linha neutra que eu acabei de reforçar aqui, em vermelho, ela continua perpendicular à face da seção. Ela estava perpendicular aqui na posição não deformada e ela continua perpendicular na posição deformada. Então isso é importante, essa é uma premissa bastante importante também. E o que é essa linha neutra? É a posição onde você não tem nenhum aumento de comprimento da viga. Ou seja, não existe deformação na direção longitudinal desta viga. Tá certo? Então aqui, ó, se você pegar este trecho aqui da linha neutra, ele tem o mesmo comprimento do trecho da viga original não deformado. Então isso é importante. E aí o que isso quer dizer? Quando você tem, então, um elemento aqui, uma tira, uma fibra, por assim dizer,
da sua viga a uma determinada distância z da sua linha neutra, significa que ela aumenta de comprimento com razão aqui, ó, na proporção do raio de curvatura da viga vezes um pequeno